Começa agora na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Uma parceria da Agência Tambor e do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Notícias, entrevistas e o dia a dia dos bancários e clientes do sistema financeiro. Na Boca do Caixa. Bom dia a todos que estão aqui com a gente. Programa Na Boca do Caixa, hoje é dia 30 de abril. Estamos entrando um pouquinho mais tático de costume, às 10 horas, mas hoje é véspera de feriado, não é não? Então hoje nós temos Silvio Bembem aqui com a gente, um patrimônio dos movimentos sociais no Maranhão. A gente tem notícias, a gente tem a agenda dos trabalhadores, fique com a gente e sugira sua pauta, mande seu beijo pelo Facebook da Agência Tambor e pelo Facebook do Sindicato dos Bancários, o CEBMA. E também pelo WhatsApp, no número 989-9128-2888. Vamos fazer esse programa hoje junto, né, gente? Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Rádio Corredor. O que é destaque, repercute aqui, na Boca do Caixa. Essa semana o Banco Central divulgou o ranking dos maiores reclamados do Brasil. E adivinha quem está em primeiro lugar? O Santander. Mesmo lucrando mais de 12 bilhões de reais em 2018, o banco passou a Caixa, o Banco do Brasil, no índice de reclamações. Isso é impressionante, Belém. Quanto mais se lucra, mais difícil e precarizado fica o atendimento para a população. Lembrando que se você estiver sendo vítima da falta de consideração no atendimento, você pode denunciar no PROCON, no número 151, ou pelo aplicativo do PROCON, e também pelo número 135 para o Banco Central, e também pelo site do Banco Central. Não permita que seus direitos sejam desconsiderados, tá bom? Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Outra notícia boa é que essa semana o Senado Federal aprovou a PLC 84 de 2019, que regulamenta a opção dos deficientes visuais solicitarem o kit em braille, que vai vir com cartão, vai vir com o número da conta, vai vir com todas as informações da sua conta bancária em braille. Já devia ter acontecido há muito tempo, né? Mas só agora foi regulamentado, o projeto agora segue para a sanção presidencial e nós esperamos que que o presidente aprove, sancione esse projeto que é tão importante. Outra notícia que a gente tem de última hora, que chegou pelo nosso WhatsApp, é que a agência de Buriti, da cidade de Buriti, do Banco do Brasil, está funcionando somente com 2 funcionários. A agência, que deveria ter 8 funcionários, está funcionando só com 2. A primeira notícia era que não funcionaria, porque os funcionários não dão conta de atender todo mundo, mas ainda assim, pela necessidade, por ser período de pagamento dos aposentados, eles resolveram abrir, estão trabalhando em condições super precarizadas. É bom a gente lembrar que no Maranhão, o Banco do Brasil tem quase 200 vagas abertas, eles não fazem concurso, não existe nenhum plano nacional para suprir essa falta de funcionários e só quem paga o pato é a população que fica sem atendimento de qualidade, que vai ficar horas e horas esperando atendimento. É bom ressaltar que isso não é culpa dos bancários, é culpa da direção do banco, que não faz concurso, que não prioriza as agências mais afastadas e cria essa situação insuportável para os bancários e para a população de Buriti. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Tirando o extrato. Você pergunta, a gente explica. Hoje no nosso Tirando Extrato a gente vai conversar sobre a DRU, a desvinculação das receitas da União. Você sabe o que é a desvinculação das receitas da União? Então, esse é um
um mecanismo que permite que o governo possa usar da forma que bem entender livremente até 20% dos tributos federais que deveriam ser, por lei, destinados a serviços como educação, saúde. Esse dispositivo, que foi criado em 99, vem do Fundo Social de Emergência e foi desvinculado ainda em 2000 para permitir que esse recurso seja usado com outras finalidades. Nós, do Sindicato dos Bancários, acreditamos que esse recurso precisa ser investido em educação, em saúde, em segurança e não pode ser usado, por exemplo, para amortização dos juros da dívida. Não faz sentido você usar contribuições de cunho social para pagar rentistas, né, não? Se você quiser saber essa e outras informações sobre termos técnicos, como a desvinculação das receitas do Estado, como dívida pública e vários outros termos que a gente escuta por aí, acompanhe o site do Sindicato dos Bancários, cbma.org.br. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Trabalhadores em movimento. Agenda de quem faz a luta por direitos e democracia. Então vamos saber como vai ser a nossa agenda de luta essa semana. No sábado, dia 4, acontece no prédio de História da UEMA o primeiro encontro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia no Maranhão, um encontro regional. A Associação ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, tem sido um importante instrumento para advogados, professores, todo mundo da área jurídica de resistência pela democracia. Esse encontro ele começa pela manhã, às 9 horas, vai o dia inteiro. Quem vai abrir esse encontro é o professor Agostinho, que é uma referência no direito, é uma referência na luta pelas nossas instituições sagradas, né? O professor Agostinho vai estar abrindo esse encontro e tem várias outras mesas super interessantes. Então entre no site da BJD, abjd.org.br, acompanhe a programação, faça a sua inscrição e prestigie esse encontro tão importante. Outra coisa que vai acontecer também, que é o mais importante, que é o assunto que a gente vai conversar daqui a pouco com o Bembem, são as manifestações do 1º de maio, Dia do Trabalhador. Nós teremos 2 grandes manifestações em São Luís, 2 passeatas. A primeira vai ser no Anjo da Guarda, com concentração em frente à igreja, em frente à unidade mista da Vila Isabel, e a outra vai sair da zona rural, da entrada do Quebra-Pote. Lembrando que a peregrinação do trabalhador ela já é tradicional, acontece todos os anos, e esse ano o tema vai ser contra a reforma da Previdência em defesa do trabalhador. Participe dessas passeatas, vamos mostrar que nós não estamos alheios a todos esses ataques aos trabalhadores e não existe nenhuma data mais importante para se fazer essa lembrança do que no 1º de maio. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Bembem, que é doutor em Ciências Sociais pela PUC, que tem uma história enorme em defesa dos trabalhadores, sobre a história do 1º de maio, como surgiu e os desafios para os próximos 1º de maio que os trabalhadores terão. A gente vai começar a nossa entrevista daqui a pouco, continue com a gente. Você está ouvindo Na Boca do Caixa. Na Boca do Povo. Na Boca do Povo. Entrevista do dia. Os temas do seu interesse merecem destaque. Então, Silvio, gente, deixa eu apresentar o nosso convidado mais que especial. Silvio é servidor público federal do Hospital Universitário, é doutor em Ciências Sociais pela PUC e é ex-diretor do Sindicato de Servidores Federais, o Sindesprev, né? Então, Bembem, obrigada pelo convite. Muito obrigado. Perdão, obrigada por ter aceitado o convite. Poxa, fiquei feliz, né? Dar meu bom dia. É um privilégio, primeiro, de estar aqui na Rádio Tambor, uma rádio que eu já tinha falado aqui para um amigo, o professor Edwilson. Paz, eu quero um dia ir lá na rádio, né? Eu acho que a rádio é um veículo de comunicação fantástico e ainda muito forte, apesar das mídias digitais, e a gente está numa rádio digital, da web. E eu acho importante, falava antes, né, da entrevista, sobre isso. Dizer da importância, assim, de falar do 1º de maio, de falar no Sindicato Bancário para
os bancários, que ao longo da década de 90 nós tivemos juntos em várias lutas com vocês. Na verdade, juntos nas lutas dos trabalhadores, porque eu era diretor dos sindicatos previdenciários, lembro do movimento do MOB, lembro de Davi, aqui em memória, faço aqui uma saudação, que foi presidente do bancário, o próprio deputado Bira hoje, deputado federal, que foi presidente do sindicato bancário, é um amigo, foi meu deputado federal, Enoque, Costa, enfim, toda aquela galera que faz o sindicato, você como nova geração da categoria. E eu acho que isso é importante, a gente está refletindo, mas não só ficar na reflexão, mas a capacidade de compreender esse funcionamento tão draconiano dessa nossa sociedade. Então eu estou aqui assim, muito feliz. E Lívia, né, que estávamos aguardando a Lívia. Lívia chegou, está aqui. E vamos tocar a entrevista e tentar passar para a sociedade, para os ouvintes, um pouco desta compreensão de uma data bastante significativa quando se trata de falar de uma categoria que ela é fundamental depois da própria vida, que é o trabalho. Então você tem a biovida e a condição ontológica de viver, que é direito ao trabalho e, por que não dizer, ao ócio, né? Ao ócio produtivo, mas de qualquer forma com direito a ter a liberdade, mas com renda, com espaço de produção efetiva, porque essa sociedade, diga-se de passagem, é capitalista. Claro, nós aqui ficamos felizes, tá bom? E, Bimbim, como é que se deu, como que começou essa história do 1º de maio? Como foi que surgiu essa data tão importante para o trabalhador? Olha, eu poderia falar para você o seguinte, o 1º de maio surge em 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. E ele não surge do nada, assim, todas as conquistas de direitos em uma sociedade em disputa permanente com uma sociedade do capital, ou a sociedade capitalista, ou o sistema capitalista, principalmente para a camada mais explorada, da base da pirâmide, e aí você tem várias categorias que você usa em pesquisas, né? Seja de proletariado, seja de ralé, seja de batalhadores, seja de despossuído, que é uma categoria que Marx já usou em um dos seus artigos. Ele surge de lutas de resistência, lutas de reivindicações. E naquela época, em 1886, a cidade de Chicago era um polo das indústrias, né? E os trabalhadores se revoltaram contra, além das condições precarizadas. Olha, você vê, você está falando do século XIX. E os trabalhadores estão dizendo que o trabalho já era precarizado. Então, viva Marx falando disso na reprodução do capital e da sua própria exploração. E os trabalhadores resolveram reivindicar a redução da jornada, que era de 13 horas. Nós estamos no século XXI, né? E brigando por uma jornada de 8 ainda. E eles estavam brigando lá para diminuir de 13 para 8. E dali surge essa resistência, que vai dar muito enfrentamento, confronto, como é natural. É da natureza da disputa política, da guerra política, né? Os setores mais explorados e organizados, que enfrenta a lógica desse rentismo que você falou, acaba sendo justamente tendo a mão muito pesada do que é a mão do Estado. Do Estado na categoria que se costuma usar, burguês, elitista, né? Enfim. E aí, ali está surgindo esta categoria do 1º de maio. No Brasil, olha para você ver, você está falando dos Estados Unidos como seu surgimento. No Brasil, esse decreto do 1º de maio, muitos costumam vincular a Getúlio Vargas. E percebe bem, porque Getúlio Vargas ele simboliza, eu acho que a ideia do trabalhismo, como o pai dos pobres ali, naquela categoria que acabou sendo cunhada para ele, e que vai parir todos os nossas garantias de direito pela CLT, pelo FGTS, pela carteira do trabalho, que agora no governo atual está sendo modificado para a carteira azul e amarela, né? Azul e amarela, que isso que é uma verde e amarela. Verde e amarela, que é uma representação da bandeira, que é modificando justamente um legado histórico do trabalhismo. Mas digo aqui aos ouvintes, enfim, isso é uma pesquisa que a história é fundamental, a gente buscar conhecer de fato a nossa história para poder transformá-la. E surge justamente em 1925 no Brasil, no governo de Arthur Bernardes, presidente da República. Quer dizer, ele não foi muito antes, ele não foi muito importante. Ele apenas decreta, porque isso já estava acontecendo no mundo. É bom registrar também de que o 1º de maio, considerado Dia Internacional do Trabalho, o Dia Internacional do Trabalhador,
ele é comemorado no mundo, por isso ele é internacional. Só é que ele só passa a ser feriado em 1917 na França e depois em 1920 na Rússia. E aí, diga-se que França e Rússia foram o berço da resistência do polo contra o nosso capitalismo mundial. Né? Aquela lógica da polarização, Guerra Fria, Rússia Vermelha, Revolução Russa, França de 18 Brumário de Marx e toda aquela lógica que a gente estuda nas ciências sociais. Viva as ciências sociais, viva a sociologia, viva a filosofia, que agora está sendo bastante agredida, né, numa sociedade que tanto precisa dessas ciências para formar uma consciência crítica, uma consciência de cidadão que possa saber dos seus direitos. Então, eu quero aqui também registrar para os ouvintes que esta data, ela não é comemorada no mundo no mesmo dia. Ela é internacional, surgiu nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, se você for pesquisar, o que interessa dizer? Poderíamos estar vivendo esse 1º de maio, e eu quero fazer esse paralelo, como a própria data simbólica, né, que aí já vira seus mais de 70 anos no comemorado do Brasil, né, considerando 1995, e em 25 você tem 74 anos de comemoração no Brasil. O Getúlio Vargas marca o 1º de maio com a criação da consolidação do lei do trabalho, da lei do trabalho, CLT, da CLT, que é essa CLT máximo, que foi alterada pela famigerada, destruída, a palavra correta é essa, com a reforma trabalhista aprovada no governo do golpista, para dar o codinome correto, Temer. É verdade. Lembra-se que houve resistências, digo tímidas, eu vou falar um pouco disso, da classe trabalhadora, mas a reforma trabalhista, a dita reforma, a famigerada reforma trabalhista, passou mediante um forte esquema de compra de deputados, e que flexibilizou, que alterou toda essa legislação, e olha que você tem o artigo 1º da Constituição, que consigna esse direito do trabalho. Você tem o artigo 193, que eu chamo os ouvintes a procurar, a ler um pouco. O artigo 7º da Constituição. O 123, o 193, né, que de fato coloca justamente a garantia desse direito do trabalho. Claro. E que mesmo assim, você teve alterações e que, pasme, a própria resistência por conta da dispersão, da fragmentação, eu diria da falta da unidade da classe trabalhadora, acabou que isso se consolidando de uma forma muito vil e muito cruel. Eu queria mostrar aqui para os ouvintes que o mau susto, e eu acho que talvez uma das medidas de maior impacto dos 100 dias do governo do Lula, na sua entrevista, chamou do governo dos malucos, né, do Jair Messias, entre aspas, Bolsonaro, foi justamente numa canetada extinguir com o Ministério do Trabalho. E pasmem, o que eu mais fiquei espantado foi da reação por parte da sociedade ou da classe trabalhadora. Ou da falta dela. Da falta dela, melhor dizendo, da falta dessa reação de rua. Porque eu tenho a clareza, eu fui formado na luta política social, né? Eu vim dos movimentos populares. Quero dar um abraço a meus conterrâneos da Areinha, do bairro da Areinha, onde eu me forjei como um grande militante político popular das causas comunitárias. E depois fui para sindicatos, né, militei no Sindicato Previdenciário, tive aí a honra de estar do lado de Adilson, atuando na profissão já de jornalista, fui jornalista dos bancários, fui jornalista do Sindicep, teve conosco nas frentes de luta no Partido dos Trabalhadores, hoje é professor da Universidade Federal do Maranhão, do curso de comunicação, mas também atuando na praxis real, claro, né, não só na parte acadêmica, a gente comentava isso, mas na parte de intervir, de trazer para a sociedade esses esclarecimentos sobre esses momentos históricos. E eu diria que naquele período, nessa luta que a gente travou, que eu me forjei, eu senti falta de quê? De que com a canetada do governo atual, extinguindo o Ministério do Trabalho, nós poderíamos ter uma reação dura. E outra, com várias garantias consignadas, foram feridas, e aí a gente tem aquilo que você acabou de falar, que a gente falava agora há pouco, o silêncio
sepulcral do judiciário, Ensurdecedor. que acaba concordando verdade. com esse tipo eu diria, de retirada de direitos. Então, eu acho que a extinção do Ministério do Trabalho, que é a marca também do governo de Getúlio Vargas, que cria o Ministério do Trabalho, mas da indústria e do comércio. Não era só do trabalho, era da indústria e do comércio. Então, você tem aí, do período dessa criação desse ministério, que eu acho que data de 1930 ali, nós temos aí, esse ano, esse ministério faria em torno de 89 anos, né? Ali em novembro. Né? Bem, tu falou da extinção do Ministério do Trabalho, de vários outros ataques, e a gente vê que o 1º de maio, infelizmente, está sendo lembrado como festa, né? Você tem a festa do trabalhador, você tem a atração cultural, musical. Qual a importância de a gente retomar a história de luta do 1º de maio e, em meio às festas, a gente resgatar o espírito principal, que é a reivindicação? Pessoas morreram, né, para ser instituída essa data, revoluções foram gestadas nessa data, e a gente não pode simplesmente comemorar sem lembrar desses mártires, né? Qual a importância de a gente retomar a história de luta do 1º de maio? Considerando a objetividade que a gente tem para falar de um tema complexo, que dá livros, teses e mais outras coisas, eu acho que esse histórico, ele traz para nós uma perspectiva de saber quais são os nossos desafios. Sim. Neste 1º de maio. Eu acho que em 2017, eu escrevi um artigo em 2018, em maio de 2018, falando do 1º de maio e dizendo que as desigualdades continuam. E eu dizia naquele artigo, comparando com 2017, olha o que eu estou falando, depois do golpe, neste primeiro, que o presidente Dilma sofreu, eu acho que o Temer assume em 2017, e promete crescimento econômico, geração de emprego, mais trabalho, mais renda, melhoria de vida para a classe trabalhadora, isso não se configura. Durante o período de 2017, o desemprego continuou crescente. Durante o período de 2018, a taxa chegou a 13,1%, atingindo aí quase 14 milhões de pessoas, né? E aí você sai o governo Temer, que, como vou repetir, passa de forma autoritária, de forma muito vil e comprando deputados na Câmara para aprovar a famigerada reforma trabalhista, que flexibilizou direitos, que quebrou as relações entre o patrão e o empregado, tira o papel do sindicato, fragiliza o sindicato nas mediações com os grandes patrões, os grandes rentistas, aqueles que são donos da chave do cofre mesmo, do trabalho, e de repente você tem o quê? A extinção do Ministério do Trabalho com uma canetada do Bozo que começa a tomar, a efetivar todas aquelas políticas que foram, em tese, aprovadas. Exceto que é bom registrar que a gente obteve uma vitória parcial, que foi a não aprovação da proposta de reforma da Previdência do Temer, que ele não teve força política e os políticos também os políticos não conseguiram aprovar, mesmo ele oferecendo dinheiro, e aí a gente teve que tirar da pauta, que foi arquivada. O Bolsonaro volta com essa reforma. Com uma proposta piorada. Pois é. Então você tem 2017, 2018, legados cruéis para a classe trabalhadora, que mostra claramente nos dados do IBGE. Hoje, dados recentes, de abril de agora de 2019. O IBGE costuma fazer, pegando a PNAD, ele cita para a sociedade as suas avaliações sobre os dados do desemprego e do mercado de trabalho trimestralmente. E ele fez esse balanço agora, nesse período de janeiro, fevereiro, e publicou em abril e março. Pasme, governo Bolsonaro 100 dias. 12,1% de desempregado no Brasil, 13 milhões, mantendo quase a mesma série histórica da primeira fase. Mas cadê os empregos que a reforma trabalhista geraria? Então, veja foi só, uma falácia, uma mentira grande. Esse é o legado do 1º de maio de 2019. Não é diferente de 2017, 2008, 2000 e agora 2019, sem primeiro dia do governo. Eu espero que em 2020 a gente não esteja falando de reformas ainda. Pois é. Então, o que a gente fala, o que a gente pode expressar de forma objetiva e concreta para a classe trabalhadora, onde nós que vivemos do suor do nosso trabalho, na condição de assalariado, onde a gente paga nossas contas com
os míseros salários que a gente recebe. Seja um professor de uma universidade no seu último grau de carreira, doutor, pesquisador, seja um trabalhador assalariado, que é a grande maioria. E isso também foi forjado no período do governo do Lula. Eu queria, só para te trazer uma coisa que eu acho que eu trouxe para essa entrevista, que é uma passagem do Ricardo Antunes. Eu acho que eu trouxe o livro dele aqui, que é um artigo belíssimo, e eu peço com licença para que eu possa mostrar uma passagem, um fragmento. O trabalho e o flagelo. Ricardo Antunes é uma das sumidades da pesquisa, sociólogo da Unicamp, na área do tema da pesquisa do mundo do trabalho. E ele foi certeiro. Esse artigo foi publicado em 2004. Nós estamos com 2 anos de governo Lula. E ele dizia o seguinte: mas o nosso mundo contemporâneo oferece outras contribuições ao debate. 2 pontos. Fez explodir com intensidade jamais vista o universo do não trabalho, o mundo do desemprego. Hoje, segundo os dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, quase 1/3 da força humana mundial disponível para o ato laborativo ou se encontra exercendo trabalhos parciais, precários, temporários, ou já vivencia as agruras do não trabalho, do desemprego estrutural. Quer dizer, o desemprego estrutural que ele fala aqui é justamente quando a demanda por emprego, a procura por emprego é maior do que a oferta. Caramba. Ele está falando isso em 2002, em 2004, no segundo governo Lula, quando, na verdade, nós iniciamos um debate na sociedade sobre o advento de uma classe média. E aí você tem o Ricardo Antunes dizendo que não tratava-se de classe média, ele já não tocava nisso, porque isso não era pauta. Mas aí quando tu vem para 2012, já passando o primeiro ciclo do governo do PT em 2002 a 2006, 2003 a 2006, no segundo ciclo, que vai de 2007, que já é Lula no segundo, a 2010, começa a surgir a ideia da classe C, da nova classe média. E aí vários pesquisadores se debruçam sobre esse tema. Márcio Postman, a nova classe média, ou precariado, Rui Braga, o Gessé Souza, que está fazendo show aí nas suas pesquisas sociológicas, chamando de ralé, quem é e como vive, ou então os batalhadores. E aí vai mostrar de que a maioria dos empregos, mesmo na era do lulismo, criado, na grande maioria, era de até 1,5 salário mínimo. E eram empregos não dentro de uma estrutura de trabalho, eu diria, humano. Era precarizado. Então a palavra precarizado, ralé, batalhador, tudo funciona para justificar esse surgimento, mesmo na era da bonança, porque Lula passou um período de superávit, de reserva cambial muito alto, mesmo com a crise de 2008, no mundo, não abalou o governo do PT na época, e hoje você tem uma consequência muito grave. Quer dizer, não é culpa do PT, é culpa do mundo do trabalho. O que o Ricardo Antunes tenta trazer para nós é justamente compreender as crises, o desemprego e o desafio. É um dos segundo prefácio desse livro, que é belíssimo, é um clássico, é Adeus ao Trabalho. É uma interrogação. Adeus ao trabalho, ensaio das metamorfoses e da centralidade do mundo do trabalho. É um livro belíssimo que eu chamo os ouvintes a procurar dar uma lida para entender aonde que nós devemos estar. E aí, para mim, o desafio, Gerlane, Lívia e o professor Ed Wilson, é organizar ou reorganizar a luta. Não, segura aí, segura. Tá bom. Que a gente ainda vai conversar sobre isso. Eu queria só... primeiro agradecer de novo e pedir para tu compartilhar com a gente as tuas impressões dos desafios e qual é a saída. Para finalizar, o que a gente pode fazer nesse 1º de maio junto, enquanto classe trabalhadora, para a gente retomar nossa história e continuar avançando. Eu queria agradecer quem ficou conosco esse tempo. A gente está encerrando agora com as considerações do Bem. Não se esqueçam de acompanhar a nossa live pelo site dos sindicatos bancários, pelo perfil do Facebook dos sindicatos bancários e pelo perfil da agência Tambor. Vamos lá, Bebem. Dá a resposta de 1 milhão. Primeiro eu vou buscar em Marx o que ele disse no fechamento do Manifesto Comunista, onde ele chamou, ele fecha com uma palavra de ordem, né? Trabalhadores do mundo univos. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio. O primeiro desafio é superar as vaidades, o primeiro desafio é superar essa lógica do poder pelo poder, de querer ser o líder, o hegemonismo e buscar uma unidade de uma categoria que é a maioria no mundo. Diga-se passagem, cresce no mundo o desemprego, cresce no mundo a desigualdade, cresce no mundo a pobreza. E que, somando nessa tríade, cresce no mundo a violência. A violência ela é fruto da falta do trabalho, ela é da condição de igualdade
e da condição de acesso à renda. Então, se tu pegar a categoria... Endurecer a legislação não resolve. Não resolve. Por exemplo, a reforma da Previdência vai apontar em que perspectiva? É um desafio. Vai tirar direito de trabalhadores rurais que já são fragilizados, vai tirar direito de BPC, pessoas com necessidade de deficiência, e com aqueles que dependem do auxílio idoso, que não tiveram condição de trabalho durante a... Eu tenho uma mãe que nunca teve acesso ao trabalho, porque não teve acesso à educação. Isso é o legado da escravidão. É um tema que eu vou trabalhar agora no 13 de maio, até porque o racismo... Pois é, a gente está trabalhando no 1º de maio, mas a gente pode pensar no 13 de maio, que é a falsa, que a gente chama falsa abolição da escravidão, 300 anos de exploração de uma mão de obra negra forçada no Brasil, de africanos negros, que vieram para o Brasil, sem reparação, sem indenização, e que esse legado deu para nós uma ancestralidade de marginalização, as margens. Aí você falava do sistema carcerário. Então, qual é o desafio? É a gente retomar as ruas, é aquela famosa frase da Grécia, tomar a ágora organizado, porque eu sempre costumo dizer, eu fui de muitas categorias organizadas, eu fui do Sindicato Previdenciário, e nós lutamos por jornada de 6 horas no HU, na área de saúde, 24 horas, com Rosilda, que foi presidente da Pruma, foi nossa dirigente fundadora do Sindicato Previdenciário. E naquela época eu dizia que categorias mais organizadas conquistam mais. Porque as pessoas, para partir para cima, sabem que nós estamos unidos. Sim. E é mais difícil tu derrotar um grupo unido do que um indivíduo sozinho. Ninguém vive só. Em uma sociedade que, diga-se de passagem, ela é muito cruel, e que ela ganha eu diria, uma face de individualismo. Claro. Falta de solidariedade, humanidade. Então, o desafio é a união com propósito, com um objetivo claro. Nenhum direito a menos, retomar todas as nossas bandeiras que estão encostadas, camisas vermelhas, até rosa, como já dizia a Damares, que homem veste azul e mulher veste rosa. Não, é o contrário. Vamos todos vestir rosa e vamos para a rua, porque eu acho que o que importa é dizer que tudo que nós conquistamos ao longo da história foi fruto de muita luta, e você falou bem, de muitas vidas, de muito sangue. E eu não acho que vamos conquistar se ficarmos dependendo, primeiro, de um parlamento que para mim está muito fragilizado. Segundo, de um ou outro líder messiânico que seja. Eu acho que a gente tem que transformar essa luta numa luta coletiva para tentar enfrentar todo o retrocesso que nós estamos vivendo na atual conjuntura, que é nada menos que nada mais a continuação do que muito bem nós conhecemos e trabalhamos esse discurso durante todo o nosso debate, que foi a questão do impeachment da presidente Dilma, da forma que foi. Né? Dentro de uma lógica toda construída, com um papel protagonista da judicialização da política, que os juízes, muitos parciais, fizeram julgamentos sem realmente respeitar as legislações vigentes. Verdade. Então eu acho que essa é a luta. Nossa força é nossa união. Mais um dia do trabalho, eu feliz por estar aqui, completando meu ciclo de meio século. Nós também. Né? E trabalhando com a mesma motivação e vitalidade para continuar acreditando que é possível construir um mundo melhor. Obrigado, Bem. Estamos encerrando a 3ª edição do nosso programa Na Boca do Caixa. Lembrando que esse é uma promoção da Rádio Tambor e do Sindicato dos Bancários. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau, gente. Você acabou de ouvir Na Boca do Caixa. Na Boca do Caixa. Obrigado e até o próximo programa.